Traidor da Constituição é traidor da pátria. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Promulgada a Constituição de 88, as lutas dos trabalhadores não pararam. Apesar dos avanços da nova Carta Magna, a redemocratização tinha avanços ainda a serem feitos. Porque com a redemocratização não houve a reforma universitária, não houve alteração. Pelo contrário, o Fernando Henrique Cardoso tinha um projeto, o Collor começou toda a privatização e o Fernando Henrique tinha um projeto para privatizar a universidade pública. Ou seja, os estudantes teriam que pagar a mensalidade. O Simpro entrou com tudo nessa batalha contrária a isso, contrário a todas as privatizações, especialmente da universidade pública. A liberdade era a palavra de ordem com o fim da ditadura, mas a luta dos professores ainda tinha muito que acontecer. Por exemplo, na PUC, uma greve de mais de 30 dias luta pelo plano de carreiras. E uma das pautas mais importantes era que a PUC tivesse um plano de carreira, mas um plano de carreira democrático que efetivamente associasse aquilo que é indissolúvel para uma universidade, inclusive na própria LDB, que é o ensino, a pesquisa, a extensão. E a PUC não se negou a fazer carreira, mas o plano de carreira, mas é um plano de carreira completamente distinto do plano de carreira que nós defendíamos. Daí a PUC formou uma comissão, mas também não era uma comissão de acordo com a representatividade de todos os segmentos da PUC. E daí nós fizemos greve. A ProPUC Simpro foi uma greve histórica de quase 50 dias. Foi uma greve tão importante que nós fomos para o tribunal, nós tivemos até negociação pública com o reitor, uma coisa inédita. Nessa mesma época, o Simpro, a FEPESP e outros sindicatos de todo o país se unem. Era hora de pensar juntos e fundar uma confederação. Então, formada a Federação dos Professores, começamos também a pensar como é que nós íamos atuar em nível nacional. Havia uma federação em Minas, que pegava Minas, Espírito Santo, Mato Grosso, uma federação bem ampla, e nós começamos a manter contato com essa federação e fomos caminhando no sentido de formar a CONTEA, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, né? A CONTEA foi formada em 91, né, que se consolidou mesmo. No final de 90, teve uma reunião que praticamente definiu que ela seria formada. E depois teve um congresso em 91 que formou a CONTEA. Eu entrei na diretoria executiva na primeira. Eu estava saindo da presidência do sindicato, entrei na diretoria executiva e de 94 a 2003 eu fui presidente da CONTEA, né? Então o movimento ganhou uma amplitude maior, né? Porque aí nós começamos a conhecer e nos reunirmos com professores e trabalhadores de estabelecimentos de ensino de todo o Brasil. O primeiro governo eleito pelo povo desde 1960 tinha a missão de reunificar o país. Um colorido diferente que expôs a corrupção, confiscou a poupança do povo e trouxe o neoliberalismo. Os governos dos anos 90 de Collor, Itamar e FHC foram marcados pelas lutas contra o neoliberalismo e as privatizações. É bom lembrar que o projeto neoliberal se instala no Brasil de uma forma atrasada em relação aos demais países. E foi justamente o movimento sindical que segura por um tempo, né, a implantação desse projeto. Mas, né, é muito forte. Então, o que nós vimos? Que naquele momento, o papel do Simpro, dos sindicatos em geral, dos trabalhadores, era preservar as conquistas que havíamos realizado. Então, essa preservação das conquistas e conseguir com que o salário não tivesse um rebaixamento ainda maior, foi o que a gente consegue com a organização sindical, né? É aqui que o Sistema S começa a fazer parte da base do Simpro. Com isso, uma nova realidade para os professores do SESI, SENAC e SENAI. E o Simpro foi assim, significativo para quem estava no SESI na época, porque nós não tínhamos quase direitos nenhum, a gente tinha que olhar recreio, só para você ter uma ideia, a gente tinha desvio de função, nós fazíamos o papel que na época o SESI não tinha, de olhar alunos, ser como se fossem os outros funcionários que ficam ali.
e fazemos serviços de secretaria, todo desvio de função. A luta então volta a Brasília. Em meados dos anos 90, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, a LDB, é colocada em debate pelo senador Darcy Ribeiro. E nós participamos ativamente. Nós, inclusive, construímos vários artigos da LDB e fomos inúmeras vezes para Brasília. Então pudemos entrar, eu e Augusto, numa sessão que foi discutir o projeto de LDB do Darcy Ribeiro. E nós tivemos atuação, inclusive um dos senadores veio chamar minha atenção depois, Jarbas Passarinho, porque durante a fala dele eu comecei a mexer a cabeça negativamente. E ele veio tirar satisfações por que eu movi minha cabeça daquele jeito. E eu respondi, porque nós queríamos uma LDB mais inclusiva, uma LDB que também regulamentasse a educação privada e tal, e tal, e tal. Ele disse assim, gostei das suas ponderações, mas não concordo. Em 2002, o projeto neoliberal perde nas urnas e Lula chega ao poder, marcando um novo momento para a educação. O sistema de cotas e o ProUni dão uma nova cara às universidades. Nós nos inserimos na luta junto com a UNE. Até o presidente da UNE era filho de um dos presidentes do Simpro. E juntamente com o governo Lula, nós fizemos um movimento muito grande no Congresso Nacional, que era um congresso completamente diferente do congresso de hoje, era um congresso que tinha diálogo. Mas nesse período do ProUni, nós tínhamos e conseguimos o ProUni. E mais para frente conseguimos cotas. Gente, quanta oposição, inclusive entre os professores. Até os progressistas, especialmente a Andes, nós tivemos um papel muito significativo. Inclusive, de conversar com as universidades para que elas aceitassem o ProUni. Em 2016, um golpe de Estado tira do poder a primeira mulher eleita democraticamente no país. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O Simpro se posiciona contra o golpe que tirou direitos. Uma reforma trabalhista muda a forma de conversa com os patrões, colocando a balança das correlações de forças mais forte para o lado deles e fazendo o país cair no fascismo. Essa reforma trabalhista que veio do governo temerário do Temer, que veio numa construção, né, a gente sente que o conservadorismo não foi um governo, esse penúltimo que nós tivemos, que a gente está no governo Lula, que você vê um progresso, foi uma abertura na nossa cabeça, né? Ainda bem. Mas esse conservadorismo de direita, ele veio num crescente, ele não chegou de uma hora para outra, ele veio num crescente e a gente não levou, a gente que eu digo, as forças não só de esquerda, mas forças progressistas, parece que não tinham percebido esse crescimento, essa solidificação, esse canto de sereia que estava sendo implantado na nossa sociedade. É nessa época que a Unimep em Piracicaba entra em crise, demissões em massas. E o Simpro tem uma força muito grande na atuação, na defesa dos direitos dos professores. E a gente lutava junto e tal, e muito dinheiro, dá um tempo, nós vamos recuperar, é uma passagem. Não, mas não pagava o pessoal, né? Então tinha que pagar, atrasava salário, sabe? De funcionário, de professor. Então era o caos, cara. Criou assim um sistema para acesso de aluno, para nota, que criou um verdadeiro caos. A universidade quase parou. O que a gente conseguiu lutando, isso foi uma luta boa dos sindicatos, da federação e do advogado representante, foi conseguir colocar o patrimônio da Igreja Metodista. Por quê? Porque ela é a entidade mantenedora das instituições metodistas de educação. Eles não queriam, então eles protelavam, e o juiz criou, assim, o juiz deu foi condescendente demais com eles. Em 2019, o fascismo passa a governar o país e, como sempre, a educação é diretamente atacada. Os estudantes e professores saem à rua em um verdadeiro tsunami da educação. Logo depois, uma pandemia mundial coloca em risco a vida de todos. A economia é prejudicada
O descaso do governo Bolsonaro deixa 700 mil mortos pelo país. Na sala de aula, os professores tiveram que se reinventar para dar aulas, e o Simpro se torna um agente importante. Ele representou para nós o único interlocutor que nós sabíamos que estava do nosso lado, porque o período da pandemia foi muito dramático, isso em todas as escolas, né? Todos os setores da economia, no que diz respeito à gestão de pessoas. Ninguém sabia muito como fazer, ninguém sabia muito como gerir o tempo e gerir o trabalho, o tempo de trabalho do outro, né? Então, a visão de que trabalho remoto não é trabalho, ou é um trabalho menor, tudo isso bagunçou o sistema, bagunçou o cotidiano dos trabalhadores, em geral isso. E no caso de professores, foi muito tenso, porque nós não tínhamos experiência do ensino à distância, mesmo quem tinha, não tinha nessas condições, e as pressões vão se acumulando. Então, o Simpro, nessa hora, foi crucial, até para um certo equilíbrio emocional de saber, olha, não estamos sós. Em 22, Lula volta ao poder. Programas sociais desativados são reativados e levam dignidade para a população. Apesar da conquista, o fascismo segue rondando. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar. E a perda de direitos trabalhistas continua na pauta deles. Uma das conquistas que hoje está colocada em risco é a gratuidade dos filhos dos professores da escola em que ele leciona, né? Porque veja a situação absurda, né? Então, o professor da PUC tem um filho e o filho não tem condições de estudar na PUC, né? Isso era uma coisa absurda. Não dá para dizer que agora estamos numa situação nova. Isso sempre foi assim, né? E isso sempre se limitou pelo jogo de sempre. E o jogo de sempre os trabalhadores se juntam e dizem, não, isso nós não aceitamos, nós queremos aquilo. Então, de fato, neste momento histórico, abriu-se uma janela para uma série de demandas, sobretudo com base em crise econômica, crise do capitalismo de 2008, mas que se estende até agora, e com base em desregulamentações governamentais que são também fruto de políticas neoliberais. Com tudo isso, de fato, abre-se essa janela para que se coloque... Agora, uma janela aberta para que se coloquem essas demandas, né, dos empregadores, também é uma janela aberta para que os trabalhadores reivindiquem as suas, coloquem as suas demandas e entrem na discussão de maneira mais organizada. Na semana que vem. Mas é a dificuldade de união da classe, porque essa ideologia neoliberal, ela se intensifica, a gente fica mais individualista. Porque a extrema-direita não tem limite, né? Ela é contrária à ciência, ela é contra os sindicatos, ela defende o absurdo que é o trabalhador chamado, entre aspas, autônomo, né? Que ganha por hora. E eu fico muito pesarosa de imaginar que o futuro pode ser ruim.